E como vocês sabem, nesse mês de agosto, a gente está passando pelo tema transformados pelo poder de Deus, transformados pela manifestação de Deus, transformados por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, muitas vezes utilizando de pessoas. E o tema do sermão dessa noite é transformados por um convite. Um convite que é capaz de mudar a tua vida, um convite que é capaz de mudar a tua história, um convite que é capaz de mudar os teus relacionamentos, um convite que é capaz de mudar a tua cosmovisão, tua percepção de vida, de Deus, de tudo. Um convite. É claro que quando existe um convite, há necessidade dele ser aceito. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa noite. E eu quero orar mais uma vez. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado por essa noite que o Senhor separou para a gente ser ministrado pela Tua santa palavra, Deus. E nós pedimos agora, em nome de Jesus, que a única voz audível seja do Senhor. Que não haja nenhuma distração, que não haja nenhuma interrupção, que não haja absolutamente nada que possa nos impedir de ouvir Tua voz e de Te adorar em espírito e em verdade. Pai, quanto a mim eu te peço, Pai, que em nada eu atrapalhe aquilo que o Senhor tem para falar para a Tua igreja. Amém? Amém? Quem aqui já foi transformado por esse momento, por essa atmosfera de amor e de adoração que a gente está vivendo aqui? Levanta a mão. Amém, legal, é isso aí, isso que a gente vai conversar nessa noite. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, por gentileza, ou acessar a sua Bíblia, ou se você não tem como abrir nem acessar, lê comigo, pois vai ser aqui apresentado para a gente, mas que você possa estar acompanhando esse texto precioso, curtinho, mas que é repleto de ensinamentos, coisa que só a palavra de Deus é capaz de fazer. E o texto lá de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, 27 a 29, diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, desde o início desse capítulo, a gente vê uma porção de milagres acontecendo por meio do Senhor Jesus. O primeiro que a gente vê, ele no barco, ele utiliza-se do barco de Simão Pedro para pregar o evangelho para uma multidão. Pouco tempo depois, ele pede para o barco ir mais a fundo e pede para Simão Pedro, Tiago, João, que estavam ali juntos, jogarem as redes para pegarem o peixe. E eles reclamam: pô, tentamos a noite inteira, tal, aquela coisa que alguns já conhecem, mas porque é tu que está mandando, nós vamos jogar. Eles jogaram pesca milagrosa. Pouco tempo depois dessa pesca milagrosa, Jesus está caminhando, aparece um homem leproso, se apresenta para ele: Senhor, se tu quiser podes me curar. E ele diz: eu quero, e ele foi curado. E as coisas estavam acontecendo, a multidão seguindo Jesus. Jesus para numa casa, todo mundo ali querendo ouvir da palavra de Deus, querendo se envolver, se relacionar com ele. Chega um grupo de amigos com uma pessoa com dificuldade de locomoção, um paralítico, e eles não conseguem se achegar, dão um jeito de chegar lá no teto, romper com aquela forração e descer com o paralítico. E aí Jesus vem e fala para ele: meu irmão, a fé de vocês é tremenda, seus pecados foram perdoados. E aí toda aquela classe religiosa que estava ali, mas sem relacionamento com Deus, uma religiosidade vazia, vem e fala: quem é esse camarada aí que está perdoando o pecado? Que negócio é esse? Eles não falaram, né? Eles pensaram. Mas Jesus, que é Deus, já enquadrou eles. O que é mais difícil para você? Dizer seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? E foi o que ele fez. E causou aquele alvoroço em todos os que estavam olhando, que estavam acompanhando. E é aí que começa o nosso texto. O depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. É depois disso tudo que eu relatei para vocês. Estão comigo? Amém? Legal. Então tá, quem era Levi? Muitas pessoas não sabem quem era Levi, porque a gente vê o nome dele, o outro nome dele sendo utilizado com mais frequência, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então Levi era um judeu que trabalhava para os romanos. Ele era um publicano, ele era um coletor de impostos.
E por causa do seu ofício, ele era considerado um traidor da nação. Afinal de contas, ele estava cobrando o povo, e eles tinham uma fama horrível de extorquir o povo e cobrar mais do que deveria ser cobrado em benefício próprio. Eles também cobravam uma espécie de pedágio de todo comerciante que passasse por ali em benefício próprio. Ou seja, ele não tinha muita moral com o pessoal. Muito pelo contrário, o povo não gostava dele. Não gostava da classe, não gostava do sindicato, porque eles eram considerados traidores. Eles tinham o hábito de extorquir o povo das mais diversas formas. E por isso, muitos deles viviam quase que de uma maneira sigilosa, onde morar, esse tipo de coisa, porque eles corriam inclusive risco. Resumindo, Levi jamais seria chamado para ser alguém relevante no meio do seu povo, entre os judeus, entre a sua vizinhança, entre a sua parentela, porque, como eu falei, ele era visto e possivelmente taxado por uma porção de adjetivos. Mas tem algo que acontece na vida das pessoas quando elas creem em Jesus e quando elas aceitam um determinado convite, que muda completamente a trajetória dela. Existem coisas que acontecem na nossa vida, quando a gente se dispõe a essa caminhada com o Senhor, que muda completamente a maneira como as pessoas nos enxergam. Porque essa caminhada com Jesus vai nos levar para a nossa real identidade e vai gerar transformação. Vai gerar algo novo que só o Senhor pode gerar em nossas vidas. E quem crê aqui que Deus tem algo novo para você, levanta a mão. Quem aqui quer provar da transformação que só o Senhor pode gerar, levanta a mão aqui. Amém. Então nós estamos todos na mesma página, caminhando no mesmo caminho. Então, a vida de Levi, ela começa a mudar após um convite de Jesus. Se você ainda não sabe quem é Levi, os que sabem vão falar: Levi é Mateus. Quem era Mateus? Um dos 12, tropa de elite de Jesus. Aquele camarada mal visto, corrupto, que extorquia, que ninguém queria estar perto, que tinha uma vida esquisita, fazia parte da tropa de elite do pelotão de frente de Jesus. Uau! Chega a ser quase paradoxal. Será que não tinha mais ninguém naquela galera com mais moral do que Levi? Com certeza tinha. Mas é aí que muda toda a história e a dinâmica do reino é completamente diferente da nossa dinâmica, da nossa avaliação, da nossa cosmovisão, da maneira como a gente interpreta as pessoas. Sabe por quê? E esse é o primeiro ponto da nossa conversa nessa noite. Porque Jesus vê o que ninguém mais vê em você. Jesus vê no pastor Edmilson algo singular. Jesus vê no Juliano algo único. Jesus vê na Rosângela algo que só ela tem e que só ele é capaz de perceber. E isso nos faz completamente diferentes, uma vez que a gente começa a caminhar com ele, que nos conhece intimamente e sabe quem realmente somos. Então Jesus vê em você o que ninguém mais é capaz de viver. Olha que legal, o texto diz assim: Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. O curioso é que esse termo viu, para a gente, para a língua portuguesa, dá a impressão que bateu o olho. Percebeu que o camarada estava ali. Mas o significado é completamente diferente, ele é mais profundo. Esse viu, na língua original, é observou, fitou, encarou, atentamente olhando, contemplando com admiração. Caramba, mas como assim? O cara era um corrupto e Jesus estava olhando ele com admiração. Jesus estava fitando esse cara que o povo rejeitava, que se duvidar até a família tinha vergonha pela escolha que ele tomou. Por que Jesus olhou para Levi com tanto interesse? Alguém arrisca? Chuta, estamos em casa, aqui é a sala de casa. Alguém arrisca?
Por que tanto interesse? Simples. Porque Jesus não olhou para Levi buscando enxergar as suas falhas, os seus pecados, os seus traumas, as suas acusações, o seu passado negligente. Jesus não estava olhando para Levi como as pessoas já estavam acostumadas a olhar. Vou mais além, como talvez ele mesmo se enxergasse. Jesus estava olhando para Levi de uma maneira completamente diferente. Ele não estava vendo em Levi o ladrão, o desonesto, o corrupto, não. O olhar de Jesus era de misericórdia, era de graça, era de compaixão e de muito amor. Era dessa maneira que Jesus estava olhando para Levi, e guarda isso no teu coração, é assim que Jesus olha para você. Mesmo atravessando aquela noite mais escura, mesmo tomando decisões equivocadas, e muitas vezes a gente sabe que as está tomando, Ele continua nos olhando de maneira singular, única, pessoal, porque Ele sabe quem realmente nós somos e o que esse convite pode fazer com as nossas vidas. Guarda isso no teu coração. Jesus não está te olhando para te condenar. Jesus não está te olhando para pesar a mão sobre a tua vida, para apontar aqueles erros, para apontar aqueles pecados, os fracassos, não. Jesus está te olhando porque Ele tem algo novo para você. Ele tem um outro jeito de viver. E Ele quer que você aceite isso. É por isso que Jesus nos olha com essa maneira tão diferente. Ele sabe o teu pecado, assim como Ele sabe o meu. Ele sabe o meu passado, assim como Ele sabe o seu. Mas Ele não está focado nisso. Ele está focado na transformação da minha vida e da tua vida, quando a gente decide aceitar o convite e caminhar com Ele. E aí provar a transformação que só Ele pode gerar. Jesus vê em mim e em você algo que ninguém mais consegue. Por mais que Ele saiba dos pecados cometidos, Ele vê a possibilidade de transformação de caráter e restauração de identidade. Não mais escravos, filhos, amigos de Deus. E é isso que Deus espera de nós. E é o que a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Quando você decide caminhar com Jesus e começa a provar transformação. Meus queridos, de verdade, se há 12 anos atrás alguém falasse para mim, cara, você vai estar pregando numa igreja, Deus vai te chamar para o ministério pastoral e você vai estar provando algumas coisas extraordinárias de Deus na tua vida, eu ia falar, você está maluco. Você está completamente doido. Sabe por quê? Porque talvez os nomes que eu era conhecido há 12 anos atrás fossem bem piores do que os de Levi. Mentiroso, ladrão, grosseiro, violento, covarde, bêbado, e por aí vai. A lista é grande. Mas Jesus não estava focado nisso quando Ele me chamou. Quando Ele falou, cara, sai dessa vida medíocre e vem caminhar comigo, porque eu quero transformar a tua existência e dar um significado para que tua vida realmente seja relevante. Para que você saia dessa mediocridade de uma vida sem sentido, igual um cachorro correndo atrás do rabo, e comece a provar o extraordinário do Senhor. Mas para que isso viesse a acontecer, eu tive que aceitar o convite. E nem sempre é fácil. Porque às vezes você tem que abandonar algumas coisas. Às vezes não. Você com certeza vai ter que abandonar algumas coisas que você não tem como carregar junto na caminhada com Jesus. Amém? Estamos juntos? Segundo ponto da nossa conversa, gente, aceite o convite. Não adianta um convite feito sem uma resposta jogado fora. São palavras ao vento. Jesus disse assim, siga-me. Ele não contou uma história. Ele não falou, não tentou mexer com o emocional dele, com o psicológico, com o espiritual, absolutamente nada nesse sentido. É claro que as ações de Jesus já falavam por si só. Tudo aquilo que estava acontecendo através da vida de Jesus ali. Mas a conversa foi muito reta. Siga-me. Vem. Bora. Partiu. Seria mais ou menos isso. Sem muitas elucubrações para tentar convencer. E a expressão siga-me, ela significa venha
comigo, venha para o meu caminho, ande onde eu estou andando. É isso que o siga-me significa. E ao aceitar esse convite, Levi deixaria de seguir os seus próprios caminhos, para agora seguir os caminhos que o Senhor estabeleceu. Porque não tem como fazer as duas coisas. Não vai dar certo. Fazer do meu jeito, do jeito de Deus. Meu jeito vai dar ruim. E o jeito de Deus vai dar bom, mesmo que no momento pareça ruim. Às vezes é meio confuso, né? Chega a dar uns curto-circuito aqui. Mas é porque esse ruim que às vezes está aparecendo faz parte do processo, para que daqui a pouco seja extraordinário. Porque assim é caminhar com Deus. Extraordinário. E uma vez que começamos algo com Jesus, tudo muda. Tudo muda. Ó, presta atenção, Paulo, como que o pastor Edmilson mencionou na semana passada, de perseguidor para apóstolo. Pedro deixou eu vou ser redundante aqui agora, né? Parou de pescar peixe para pescar homens. Tiago, que não acreditava em Jesus, mesmo sendo o irmão, um dos pilares da igreja de Jerusalém, e por aí vai. Transformação de pessoas a partir do momento que elas decidem caminhar com Jesus, seguir Jesus. O problema é que o seguir hoje, ele acabou até tomando assim, uma conotação meio esquisita, né? Por causa das mídias sociais. Eu sigo fulano, deixei de seguir Beltrano e por aí vai. E a gente empobreceu uma palavra que tinha um significado tão forte, que é o de seguir. Né? Os likes e os dislikes e coisas nesse sentido que acabam até deturpando a nossa língua. Mas o siga-me no Novo Testamento, o siga-me que Jesus estava apresentando, significava começar uma nova vida. Simples assim. Se fosse resumir, a conversa de Jesus com Levi foi a seguinte: para com tudo que você fez até agora e vamos começar de volta. Só que agora eu vou te mostrar o jeito de fazer as coisas. E Levi não pensou duas vezes, ele foi. Jesus nos chama para um novo e vivo caminho. Completamente diferente daquilo que a gente tem acostumado. E não há como provar essa transformação, provar desse novo e vivo caminho, se eu tentar trazer o antigo junto. João 14,6 nos mostra que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele é o único que é capaz de nos levar até Deus, ao Pai. E é por isso que não tem como inserir, tentar injetar, enxertar outro caminho que não seja ele na nossa vida. Porque pode nos levar a qualquer lugar, menos a Deus. Só com Jesus a gente vai ser transformado e ter o nosso caminho transformado para viver em comunhão com o Pai. Só em Jesus. E muitas pessoas não conseguem provar toda a transformação que Jesus tem para as suas vidas, porque elas querem isso. Enxertar aquelas manias, aqueles maus hábitos no caminho com Jesus. E daí se tornam seletivas. Não, nisso aqui, não, realmente, isso aqui Jesus, né? Principalmente no que envolve dinheiro, né? Tem de gente que quer Jesus por causa do dinheiro, é uma enormidade. Mas na hora de renunciar a pecado, não, deixa que isso aqui, Jesus, eu resolvo. Né? Isso aqui é comigo, não é mais com o Senhor. Né? Alguns hábitos, algumas manias, não, isso aqui eu já estou tratando. Aí não quer Jesus. Mas na hora que está doente, na hora que dá a dor de barriga, até ora. Você acredita? Tem gente que até ora quando está passando por BO. Isso não é caminhar com Jesus. E Jesus é tão bom que, mesmo agindo desse jeito, ele age. Mesmo, desculpa tá, o palavreado, mas em meio à nossa sem vergonhice espiritual, ele age. Porque ele não olha com acusação, como já foi mencionado. Ele não olha salientando, potencializando, pesando o pecado, mas sim a graça que ele tem para cada um de nós. Em Mateus 9, 16, 17, Jesus fala que ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha e nem vinho novo em odres velhos. O contexto do texto está falando da religiosidade local e da época, né, que não tinha como tentar inserir aquilo novo que Jesus estava apresentando, naquela religiosidade, como é que eu posso dizer, opressora da época. O que Jesus estava apresentando era algo novo. Era algo diferente, mas cabe o mesmo princípio. Não tem como querer provar transformação da nossa vida vivendo com os velhos hábitos.
E é por isso que a gente tem que realmente buscar essa transformação para provar o novo do Senhor. E a pergunta que eu faço para você hoje, qual o caminho que você está trilhando? O teu ou o de Jesus? Porque se a gente fizer uma análise bem fria e formos sinceros conosco mesmo, fazendo essa autocrítica, a gente vai perceber que algumas circunstâncias que estamos passando hoje é porque decidimos viver os nossos caminhos e não os de Jesus. E Ele não vai nos oprimir a fazer algo que a gente não quer. É um convite, não é uma ordem. Ele está te convidando para algo novo, mas Ele não vai te oprimir a fazer. E é legal quando a gente começa a ver essas transformações na prática. Sábado passado, eu estive com um grupo de amigos, de irmãos, fazendo um movimento evangelístico lá em Almirante Tamandaré. Estávamos em várias pessoas, algumas pessoas locais, algumas pessoas daqui, da região, que nos acompanharam. O Marcelo estava lá, o João, a Camila estavam lá, o Rogério, o Samuca. Tinha uma galera, além do pessoal de Almirante Tamandaré, que é bênção na minha vida, e a gente estava lá. E sabe o que foi legal? Em determinado momento, a gente caminhando para um lado e para o outro, eu estava de um lado da rua e do outro estava o João, a Camila e o Rogério. E sabe, me passou um filme, gente, porque eu conheço a história deles. Eu conheço a história. E a história, por uma boa parte de tempo, não era bonita, não. E sabe o que eu vi ali? Pessoas que eram dadas ao vício do cigarro, da bebida, pessoas que viviam relacionamentos conjugais que, na verdade, não eram relacionamentos conjugais. Eu vi ali pessoas que tinham hábitos e manias completamente equivocadas e contrárias à palavra de Deus, que a partir de um convite que foi feito, agora eram discípulos. Sabe o que eles estavam fazendo? Abordando cada pessoa que saía do supermercado, apresentando a igreja de Almirante Tamandaré e orando uma por uma pessoa. Sabe o que é isso? Transformação. Transformados pelo poder de Deus, transformados pelas coisas do alto, transformados em todas as esferas que eles estavam inseridos a partir de um convite. E é por isso que o nosso terceiro ponto é: aceite o convite hoje. Aceite o convite hoje. Levi não pediu um tempo para pensar. Levi não arrumou uma desculpa para não seguir Jesus, uma vez que ele tinha essa oportunidade de provar transformação agora, naquele momento, começar algo novo, pisar num novo caminho, provar coisas novas, ter novas experiências. Ele não abriu mão desse privilégio, dessa oportunidade de tomar a melhor decisão da vida dele. E nós temos que diariamente pensar nisso também. Qual que é o convite que Jesus está fazendo para você hoje? Com certeza Ele tem um convite para você hoje. Talvez mais comunhão com o corpo de Cristo. Talvez mais empenho na leitura da palavra, mais tempo de intimidade com o Senhor no quarto secreto, como o Márcio falou, na presença de Jesus. Talvez você que está nos acompanhando de casa, o convite de Jesus é para que na próxima quinta-feira você esteja aqui com a gente e ainda não venha sozinho, traga mais alguém. Para provar o extraordinário do Senhor na sua vida. Agora, a gente precisa realmente querer aceitar esse convite. Olha que legal isso aqui. Tem um trilho de transformação na vida de Levi, que às vezes passa batido quando a gente lê de maneira muito dinâmica. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Olha, esse é o trilho da transformação. Guarda isso no teu coração. Levi levantou-se. Talvez o que você precisa hoje é se levantar. Talvez o que você precisa hoje é se posicionar. Tomar uma decisão de efetivamente viver as coisas do Senhor. Talvez seja essa a decisão que precisa ser tomada. Esse levantar. E eu quero te encorajar a realmente dar esse passo de fé para viver o novo do Senhor na tua vida. Para viver o extraordinário do Senhor na tua vida e provar dessa transformação. Talvez você tenha chegado hoje aqui cansado, desanimado, aflito, oprimido. Mas o mesmo convite que Jesus fez para Levi, Ele está fazendo para você. Vem, siga-me. Agora a decisão de levantar é tua. E a partir desse levantar, provar novas coisas do Senhor. Levi deixou tudo.
Às vezes a gente para pensar nesse deixou tudo e fala, beleza, ele deixou lá os bens, ele deixou a coletoria, ele deixou o trabalho dele. Não, mas ele deixou muito mais do que isso. Ele deixou as acusações, ele deixou os traumas, ele deixou as raízes de amargura que ele carregava, ele deixou tudo para seguir Jesus. Ele deixou os pecados para ser um novo Levi, agora com Jesus. Levi seguiu. Queridos, esta é a chave da transformação. Seguiu. Não como alguém que segue um artista, um amigo, uma pessoa no Instagram, para ver o que ela posta, para tentar, de certa forma, ser influenciado por aquilo, e quando eu concordo com aquilo que a pessoa postou, eu boto coraçãozinho lá, um curtir. E quando eu não gosto, eu não quero esse negócio, não. Com Jesus não é assim. A gente não tem essa possibilidade, se a gente realmente quiser provar transformação. Isso é algo sério. Porque se você quer provar algo novo no teu casamento, se você quer provar algo novo no teu relacionamento com os filhos, se você quer provar algo novo na sua saúde, você tem que colocar o teu pé nas pegadas de Jesus. Não curtir quando eu gosto de alguma coisa que eu vejo na palavra, mas aprender a totalidade da palavra para efetivamente viver e caminhar nesse novo e vivo caminho. Amém? Estão comigo? Eu sei que está frio e a gente começa a ficar um pouco mais sonolento, e eu vejo as pessoas se encolhendo, né? Mas se você está aqui nessa noite, eu tenho certeza que essa palavra é para você, assim como é para mim. E a gente precisa se mover nesse sentido e definitivamente seguir Jesus, colocar os pés nas pegadas de Cristo. E aí sim, nós vamos provar transformação. E o quarto e último ponto, já caminhando para o nosso final, queridos, transborde na vida dos outros. Você que já conhece o caminho, ensine aos outros o caminho. Você que já está tendo um relacionamento com Jesus, influencie as outras pessoas. O texto diz assim: então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Ele celebrou, ele se alegrou com esse convite. Não é um convite qualquer. Tem alguém aqui que não gosta de dobradinha? Que não gosta? Então, não é um convite para comer dobradinha mesmo. A cara dela. É algo bom, é algo tremendo, é algo extraordinário. Ele celebrou esse convite. O que ele fez? Ele chamou Jesus para ir para dentro da sua casa. Você tem convidado Jesus para dentro da tua casa? De verdade? Você tem convidado Jesus para fazer parte do teu cotidiano, do teu trabalho, do teu ir, do teu voltar, do teu tempo secreto, do teu tempo que você está sozinho? Você tem convidado Jesus para realmente habitar com você? E olha que legal, havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Tinha um monte de gente que era da mesma laia de Levi. Gente, se você conhece Jesus, você tem a obrigação de transbordar na vida daqueles que não conhecem. Se você já conhece o caminho, mostre esse caminho para algumas pessoas. Porque tem gente indo para o inferno, porque a gente não tem aberto a nossa boca. Eu te desafio na próxima semana a convidar alguém que não conhece o caminho. Está aqui com a gente. A enviar o link do culto para abençoar a vida dessa pessoa. A efetivamente orar por ela e de uma forma intencional convidar essa pessoa para viver na presença de Jesus. Amém? Quem aqui quer ser transformado? Quem quer aqui realmente provar o novo do Senhor? Baixe tua cabeça. O que Deus falou para você nessa noite? O que o Espírito revelou para você nessa noite?
A palavra de Deus deixa muito claro que o Senhor quer com cada um de nós é um relacionamento íntimo e pessoal. Mas muitas vezes o que nos atrapalha são as nossas agendas, as nossas escolhas, as nossas prioridades, a nossa racionalização tentando falar, não é bem desse jeito. Mas o mesmo convite que Jesus fez para Levi naquele dia, Ele faz para você hoje. Siga-me. 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 Ele não está olhando o pecado, Ele não está olhando para você como as pessoas te olham, e talvez elas até tenham razão para nos olhar de uma maneira ruim. Nessa noite Ele te fita, Ele te olha nos olhos, Ele te olha com intenção e fala, siga-me. Porque eu quero te apresentar um novo e vivo caminho, eu quero trazer para você uma vida transformada, que vai fazer com que você passe os teus dias de uma maneira como você jamais imaginou. Aceite esse convite, mas aceite hoje. Eu vou fazer uma oração. Você vai repetir silenciosamente no teu coração. Senhor Jesus, eu reconheço, Pai, que tenho buscado outros caminhos. Caminhos que muitas vezes eu tenho construído. E que não tem nada a ver com a Tua vontade. Pai, mas eu aceito o Seu convite nessa noite. E eu entrego a minha vida ao Senhor, sem reservas, sem uma agenda oculta. Eu te entrego tudo que tenho e tudo que sou, para realmente viver algo novo com o Senhor e ser transformado pela Tua presença. Quem fez essa oração? Você que fez essa oração, levanta a sua mão, por favor, eu quero te ver. Amém. Querido, Levi levantou e seguiu. Eu quero te convidar a levantar nessa noite. De uma maneira simbólica, você vai vir aqui na frente agora. Você que levantou a mão. Você que entende que hoje é o dia de realmente aceitar esse convite, sai do seu lugar, vem aqui. Você que levantou a mão, vem aqui na frente. Nós queremos orar com vocês. Nós queremos participar com vocês dessa caminhada, desse aceite, desse convite. Vem aqui na frente, nós queremos realmente estabelecer esse novo contato. A gente quer caminhar com vocês, apresentar esse novo caminho. Nós queremos começar esse algo novo, essa transformação com vocês, meu querido. E eu te digo, creia, tenha expectativa que Deus vai fazer algo extraordinário. Deus tem algo grande para você. Talvez você não tenha vindo aqui porque você está pensando assim, não, Edu, eu não sou digno de aceitar o convite de Jesus. E realmente nós não somos, mas Ele te olha nessa noite de uma maneira muito pessoal. E Ele quer você aqui, porque Ele quer transformar a tua vida na totalidade. Ele quer trazer um casamento diferente, um relacionamento com filhos diferente, uma vida profissional diferente. Sai do seu lugar, meu irmão, minha irmã, e vem para cá. Esse convite é para você que está se segurando para vir aqui. Mas talvez você já tenha uma caminhada com Jesus, mas deixou esfriar e está vivendo longe. Não está vivendo como aquele que celebra a presença de Jesus, não tem convidado Ele para estar na tua casa e não tem transbordado de quem Ele é na tua vida. E agora esse chamado é para você, meu querido. Se você quer ser um proclamador de boas novas, se você quer ser usado pelo Espírito Santo de Deus para fazer também a diferença na vida das pessoas, sai do teu lugar e vem aqui também. Sai do seu lugar e vem aqui. Se você quer ser usado, você está falando hoje, chega. Eu não posso mais reter isso que eu recebi do Senhor. Eu tenho que falar de Jesus para minha família, para minha parentela, para as pessoas do meu trabalho, para minha vizinhança. Se você entende que esse chamado é para você, eu quero te pedir também, vem aqui.
Deus amado, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Porque mesmo imerecedores, Pai, dia após dia o Senhor nos convida para um relacionamento com o Senhor, Deus. O Senhor nos olha de uma maneira tão amorosa, Pai. Sem julgamentos, sem condenações, Pai, com os braços abertos, esperando a nossa decisão, esperando o nosso sim, para que algo novo aconteça em nossas vidas e a gente possa realmente ser transformados pelo Senhor, Deus. Pai, eu peço em nome de Jesus por esses irmãos, Pai, que hoje aceitam esse convite do Senhor de te seguir, Pai. Que o Senhor esteja com eles em cada dia de suas vidas, Pai. Que o Senhor esteja os direcionando, os fortalecendo, os abençoando, Deus. E que eles possam provar da sua vontade que é boa, perfeita e agradável em cada área, Pai. Não permita que as tentações do mundo, não permita que as acusações, Pai, que muitas vezes vêm até nós, os impeçam, Pai, de crescer na Tua presença. Ajuda cada um deles, Pai, a colocar os pés nas suas pegadas e a viver o novo do Senhor, para a honra e glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.